expondo a sã doutrina. Sem demora, quero chamar o nosso diácono e o pregador da noite, Gustavo. Vamos curvar nossas cabeças e vamos nos colocar diante de Deus pela palavra, para que venhamos entender, para que não venhamos estar com a mente em outro lugar, mas com a mente na palavra. Feche os olhos e vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nas suas mãos entrego o seu servo, Pai. Ele veio de longe por mandado teu, Pai, creio, eu. Que o Senhor o revista com seu entendimento, que o Senhor fale ao coração dele, Pai, para que ele venha trazer, Pai, as boas novas do céu, Pai. Quebrando o nosso coração essa noite, Pai. Fala conosco, Senhor, através do seu servo, pois o Senhor tem algo para nós essa noite, Pai. Fala conosco, Jesus, pois necessitamos de Ti, Pai, pois esse é o momento que largamos as coisas do mundo para nos entregar ao Senhor, Pai. Que tudo que houver na nossa mente, o Senhor apaga, Pai, e o Senhor nos restaura com a sua palavra essa noite, Pai. Essa é a minha oração, Pai. Esse é o meu pedido, Pai. Ouve, Senhor, a minha oração em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Vamos fazer a leitura do verso 9. E em seguida, mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 13, diz o seguinte, verso 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse local, trazendo a mensagem que o Senhor colocou no meu coração todos esses dias. E nesse momento, Senhor, eu peço com humildade, com temor, com obediência, com fidelidade às Sagradas Escrituras, que o Senhor possa iluminar a minha mente, o meu coração. Ilumina também, Senhor, cada um que está aqui nessa noite, para que possa ouvir o Santo Evangelho e atender a sua voz, e seguir os teus passos, seguir em obediência às tuas ordenanças, em busca, Pai, de honrar e glorificar o teu santo nome, a fim de que no final dos tempos, quando o Senhor retornar, possamos ir para a morada eterna, desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem prometido na palavra. Sede conosco, Pai, faz transformação primeiro em meu coração e também nos corações dos demais nesta noite. Põe luz sobre o Santo Evangelho, nos ajuda a compreender. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, esse Evangelho de Mateus, ele tem, compondo ali os outros 3 evangelhos, uma companheira aqui, a gente chegou, uma companheirazinha. Então, meus irmãos, esse Evangelho de Mateus, somado aos outros 3 evangelhos e ao livro de Atos, tem um propósito, um objetivo de anunciar a mensagem do Evangelho, especificamente esses 4 evangelhos e o livro de Atos. Às vezes, quando a gente está estudando a palavra do Senhor, e principalmente quando a gente está se deleitando ali nos evangelhos, a gente vê que as histórias, elas são contadas repetidas vezes. Então, as coisas que Mateus relata, Marcos também relata, Lucas relata, João relata também. Só que essas repetições, elas são interessantes quando nós olhamos pela perspectiva correta, quando a gente olha do jeito certo, quando a gente
pelo agir do Espírito Santo, busca a interpretação correta, a gente começa a ter uma riqueza de detalhes na história. Então, nós não devemos nos perder em determinados debates, como muitas vezes podem surgir, a respeito de, por exemplo, por que quem que escreveu primeiro? Mateus, Marcos, Lucas, João? Por que Lucas está escrito a história dessa forma e em Mateus está de outra forma? Pelo contrário, nós devemos nos preocupar com a centralidade da mensagem. Isso é o que é o mais importante, porque, como nós lemos na carta que Paulo escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo, nós sabemos que a palavra ela é útil para nós, para diversas aplicações. E nós devemos estar estudando essas cartas, esses evangelhos, e somando a mesma história pelas diferentes perspectivas, para que a gente tenha o enriquecimento e a aplicação correta em nossos corações. Em especial, o Evangelho de Mateus, ele tem um propósito de inspirar os cristãos a espalhar o reino de Deus. Esse é o grande propósito do Evangelho de Mateus. Inspirar os cristãos a espalhar no serviço grato e fiel o reino de Deus. E só para vocês entenderem um pouco a respeito de como foi escrito esse evangelho, ali por volta do 4 anos antes do nascimento de Jesus, morre o rei Herodes o Grande. E antes de Herodes o Grande morrer, ele faz uma divisão ali das propriedades, das regiões entre os seus filhos. Porém, o seu filho, Arquelau, que assumiu na sequência ali o reinado dele, ele não tinha muita credibilidade. E aos poucos, Roma foi tomando posse da Judéia e também da Judéia e da... Eu anotei aqui a cidade e esqueci, ó. Da Judéia, na Galileia, na verdade, nas províncias da Galileia, ali por onde Jesus passou sua maior parte do ministério, né, e de vida. Mas Roma foi se apossando. E com essa expansão de Roma, ali por essa região, foi se espalhando também e ganhando força todo aquele combo que a gente conhece do comportamento romano, né? A promiscuidade, a imoralidade, a profanação, a perseguição aos cristãos, tudo isso foi ganhando força cada vez mais. Então, por volta ali mais ou menos de 60 a 70 anos depois do nascimento de Jesus Cristo, é que esse evangelho de Mateus ele é consolidado. E ele é consolidado com o propósito de endereçar a igreja de Antioquia, que vivia esse momento de, a gente chama no estudo da palavra de legalismo, quando as pessoas naquela época, e a gente vê uma similaridade ainda com os dias de hoje, as pessoas naquela época seguiam com obediência fiel à lei mosaica, achando que ali seria o meio da salvação. Então, com isso, Mateus, que tratou esse problema em particular nessa igreja, consolidou consolidou seu evangelho, interessado com esse intuito de combater essa situação. O fato é, meus irmãos, que nós não devemos nos escandalizar com essas coisas que até hoje acontecem. A Bíblia está cheia de relatos onde nós observamos que sempre se levantam líderes querendo ser Deus na terra, né? E também nós percebemos grupos que menosprezam a mensagem do Evangelho.
Então, por isso que o propósito do Evangelho de Mateus é encorajar que nós espalhemos o Evangelho. E nós não podemos se escandalizar. Pelo contrário, nós devemos intensificar o trabalho, nós devemos espalhar a mensagem do reino de Deus. Quando nós lemos o Evangelho, nós podemos, Mateus, para nos inspirar, ele apresenta Jesus como tão esperado rei e também o seu reinado como cumprimento do plano de redenção. Então, quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus ele cumpriu as escrituras do Antigo Testamento, né? Prometido desde o Jardim do Éden que viria o rei. Ele é o rei, o Messias. Enquanto ele esteve aqui, ele inaugurou o fim do reino de Deus. Ele inaugurou o fim do reino de Deus na terra, né? E o reino de Deus se completará quando Jesus voltar e nos levar. Porém, meus irmãos, nesse período que já se passaram aí praticamente 2025 anos, e nós não sabemos quando será o retorno de Jesus, nesse período, aqueles que, como Jesus diz, aqueles que negarem a si mesmo, que tomarem a sua cruz e seguirem a Jesus, irão sofrer. Aqueles que assumirem essa postura de seguir Jesus, têm como ordenança espalhar o reino de Deus. Isso é uma ordenança, isso não é negociável. A partir do momento que nós ouvimos a voz do Espírito Santo, que nós somos chamados, que o Evangelho chega para nós, é de responsabilidade nossa desenvolver a fé, desenvolver o conhecimento das Sagradas Escrituras, preservá-la em nossos corações e também compartilhar a fé, compartilhar a mensagem do reino, como Jesus fez. Então essas duas coisas nós precisamos ter em mente. A partir do momento que eu me torno um seguidor de Jesus, eu tenho que espalhar o Evangelho e sabendo que eu sofrerei, mas sofrerei com a certeza de que Jesus estará comigo, Ele estará com você, que assumir essa cruz. É isso que nós vamos conversar aqui nessa noite. É sobre espalhar o reino de Deus. Para isso, nós vamos passar aqui em cada versículo do capítulo 13, do verso 1 ao verso 9. Nós começamos lendo o verso 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E agora nós vamos fazer o estudo em cima de cada versículo. O primeiro versículo do capítulo 13, que fala sobre a parábola do semeador, diz o seguinte: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na areia. Verso 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. O capítulo 13 em especial, de acordo com, segundo o Evangelho de Mateus, é o terceiro grande sermão de Jesus por meio de parábolas. Nesse sermão, Jesus ele se deteve a explicar ao povo que estava ali na beira do mar que o reino de Deus havia chegado e que quem estivesse ali ouvindo a mensagem do Evangelho deveria se arrepender e segui-lo fielmente a fim de entrar no reino de Deus. Com isso, Jesus inicia
o seu estudo, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E o verso 4 ele diz: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Verso 5: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Verso 7: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Vamos refletir até aí, por enquanto. Se nós observarmos até agora, Jesus ele está falando o seguinte. Primeira coisa que nós precisamos entender: quem é o semeador? Eis que o semeador saiu a semear. O semeador é Jesus. E o que ele veio semear? O reino de Deus. A mensagem do Evangelho, que é o reino de Deus. E essa mensagem ela consiste em: arrependa-se e siga-me. Persevere. Quando nós observamos do verso 4 até o verso 7, Jesus ele traz 3 situações. A primeira, no verso 4, uma parte da semente, da mensagem, ela cai à beira-mar, e vindo as aves, a comeram. Aqui Jesus está dizendo o quê? Essa semente que cai à beira-mar são aquelas pessoas que estão ali, que estavam ali, ouvindo a mensagem do Evangelho, mas não estavam entendendo nada. E aí vem Satanás, que é a ave, e carrega, arrebata aquela semente que estava no coração, querendo penetrar no coração e enraizar, dar bons frutos, mas vem Satanás e lhe arranca. Então, à beira-mar são as pessoas que estão, muitas vezes, em recintos, em ambientes, ouvindo na igreja, ou ouvindo uma pregação, e não estão compreendendo absolutamente nada. No segundo momento, Jesus diz o seguinte, verso 5 a 6. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser tão profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Meus irmãos, prestem bem atenção em 3 detalhes. O solo rochoso, terra sem profundidade e planta sem raiz. Esse aqui são as pessoas que vão à igreja ou têm o contato com o Evangelho e se alegram, ficam felizes. Eita, como o culto hoje foi bom, aquela palavra foi maravilhosa, não sei o quê. Mas não desenvolvem o relacionamento com Deus e de certa forma ficam superficiais. E quem é o sol que Jesus está falando aqui? São as angústias e as perseguições. Quando as angústias e as perseguições batem a porta desse que não tem relacionamento com Deus, ele abandona a fé, ele abandona a igreja e recorre a outros meios, seja homens, seja curandeiros, seja enfim, qualquer que seja o meio que ele queira buscar para solucionar os seus problemas, porque ele não consegue descansar no Senhor, como a palavra nos orienta. Então esse solo rochoso é essa pessoa que se alegra ao ouvir o Evangelho, mas não tem intimidade com Deus, não desenvolve. E na primeira tribulação abandona o Senhor. O terceiro momento, Jesus vai dizer o seguinte: então caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Verso 7, né? Meus irmãos,
Que solo é esse que está entre os espinhos? Às vezes, a gente até tem pessoas que tá na igreja, participa da igreja, lê a Bíblia, não perde um culto, mas você não vê frutos na vida dessa pessoa. Por que não vê frutos? Por conta dos espinhos. E nesse momento Jesus está falando que os espinhos são os encantamentos do mundo, o desejo pela riqueza, os nossos desejos. Então, às vezes essa pessoa, não, estou na igreja, não sei o que, frequento, participo de tudo, mas tem uma festa, não tem problema. Não, hoje eu não vou para a igreja porque eu vou trabalhar, preciso ganhar dinheiro, oportunidade de ganhar dinheiro. Não vou visitar o irmão não, eu vou para o cinema, vou me divertir. O irmão está lá precisando da palavra, está precisando ouvir a mensagem, está precisando que o evangelho chegue até ele. Você é convocado, às vezes até a pessoa é convocada para orar na igreja, e a pessoa, não quero não, bota outra pessoa. Mas ela está ali, todo domingo, todos os encontros da igreja, mas ela não produz frutos. Ela é sufocada pelas coisas do mundo, pelos seus, vamos dizer assim, pela sua vaidade, pelo seu egoísmo, e não produz frutos. E por fim, Jesus vai falar lá no verso 8, ele vai falar o seguinte: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem é essa boa terra? E o que seria essa multiplicação dos frutos que Jesus está dizendo aqui? Essa boa terra é aquele que ouve a palavra do Senhor e a compreende. É aquele que, quando o Senhor está falando, por quem quer que seja, ele consegue ouvir a voz do Senhor. E os seus frutos é que nós sabemos que aquele que se arrepende dos seus pecados, se converte e segue Jesus, Jesus habita, o Espírito Santo habita nele e começa a realizar o querer orar, o querer ler a Bíblia, o querer espalhar essa alegria que comove ele, o querer ajudar o próximo quando tiver uma determinada situação, é o se importar, o querer se importar com o próximo, com o irmão, com a irmã, é andar nos retos, justos e santos caminhos do Senhor. Esses são os frutos que dão a 100, a 60 e a 30. É a multiplicação dos frutos. É isso que Jesus fala. Agora, meus irmãos, uma característica dessa parábola que nós devemos destacar é que o reino de Deus, ele é seletivo. Jesus, ele fala de 3 tipos de solo, de 4 tipos de solo, na verdade de 2. Ele traz 3 exemplos, que é o solo que não dá fruto, ele traz 3 exemplos. E o outro, que é o solo que dá fruto, que ele dá um único exemplo. E o que ele quer dizer isso? Quando ele sai do meio do povo, e ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os apóstolos ali, eles vão indagar a Jesus. O que quer dizer essa parábola que o Senhor acabou de falar? Por que falas em parábolas? Por que falas em mistérios? Então Jesus falou para eles, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não. Jesus, quando ele
andava no seu ministério, muitas pessoas se aproximavam de Jesus. Eram multidões em cima era gente em cima de gente, querendo chegar perto, saber, querendo ver, não sei o quê. E Jesus, sendo Deus, ele sabia que muita gente estava ali só na agitação, só no afã do momento, porque estava aquela novidade. Quem é esse que está trazendo a mensagem? E poucos queriam relacionamento. E é para esses que Jesus vem, que ele veio, para aqueles que o Senhor separou para ouvir e obedecer e viver o Evangelho. Então o reino de Deus, ele é seletivo. Ele não é para todos. Não serão todos que entrarão no reino de Deus. Isso não depende de mim. Isso foi o Senhor que estabeleceu dessa forma. Então quando nós, por exemplo, visitamos mais à frente o verso 11, ele vai reforçar isso. Porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, isso não é conhecido. E Jesus, ele vai dizer depois, lá no verso 14, o seguinte: assim nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouviram, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Essa é a mensagem do rei. Jesus traz a mensagem para que aqueles filhos separados por Deus desde a eternidade, antes da fundação do mundo, quando ouve o Evangelho, venha a despertar. E é por isso que Mateus consolida seu Evangelho para nos encorajar a levar a mensagem. Porque não cabe a nós saber quem vai entender e quem não vai entender. Não cabe a nós, essa parábola, ela dá início, ela é uma precursora de uma outra parábola lá da frente, que é a do joio e do trigo. E não cabe a nós saber quem é joio e quem é trigo. Como a própria palavra do Senhor fala, o joio e o trigo, eles são semelhantes. Então, muitas vezes no nosso meio, a gente tem um solo espinhoso, que aos nossos olhos faz de tudo, participa de tudo na igreja, é envolvido com tudo, animado, mas na verdade não dá frutos. Então não cabe a nós saber quem é o joio e quem é o trigo. Na verdade nós não devemos estar preocupados com isso, porque o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer: no momento certo os anjos virão e vão recolher. Quem é joio ele vai queimar, e quem é trigo ele vai juntar nos nossos celeiros. É isso que a palavra de Deus fala. Então nós não devemos nos preocupar com isso, a respeito de quem vai ouvir e quem não vai ouvir, mas nós devemos nos preocupar em falar do Evangelho. Isso é ordenança para nós. Nós devemos estar semeando o reino de Deus, sendo imitadores de Cristo. Porque Cristo é o semeador. E quando nós visitamos Mateus 28, Marcos, a gente vai ver Jesus falando: ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai e batizai em nome do Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todo aquele que crê e confessar que eu sou o Rei. Então, dessa forma, nós devemos fazer o trabalho da semeadura, espalhar a mensagem do Evangelho e deixar que os anjos do Senhor, no tempo certo, eles vão separando o joio do trigo. No tempo certo. Nosso trabalho é como diz, o que nós devemos fazer é
A gente está aqui num contexto de agrovila, né? Que a gente produz uva, produz manga aqui na região e até produz também outras culturas, em tomate, em feijão. Então vamos pensar no feijão. Quando a gente está plantando feijão com aquela matraca, a gente está jogando duro aqui com a matraca, a gente não pode parar não, porque a terra é grande. Você tem que estar semeando, que é leira atrás de leira. Então, assim tem que ser no campo do Senhor. O campo é o mundo. A semente é o Evangelho. E o semeador agora é cada um de nós. Então esse trabalho, esse trabalho que está sendo feito aqui, essa semeadura que está sendo feita aqui já há bastante tempo, é necessário que nós acordemos, porque amanhã o irmão Gustavo não vai estar aqui, a irmã Camila não vai estar aqui, o irmão Leandro não vai estar aqui. Quem vai estar aqui? Vocês que moram aqui. Vocês já receberam a mensagem do Evangelho e agora vocês precisam dar continuidade a espalhar a mensagem do Evangelho. A gente vê, às vezes, as pessoas... Eu fico muito feliz lá na igreja, na igreja da cidade, que é onde a gente frequenta com mais assiduidade. O crescimento de alguns irmãos que antes eram solos espinhosos, que estavam ali envolvido em tudo, mas não dava fruto, o negócio não ia. Você pedia irmão fulano, irmã fulana, dê uma orada. É o que me faz refletir assim, ou melhor dizendo, reconhecer a ação do Espírito Santo. A ação do Evangelho na vida da pessoa. Coisa simples. Pessoa que tem dificuldade de ler a Bíblia, mas está ali se esforçando, querendo aprender, querendo ler um versículo que seja, perguntando qual é o versículo mesmo, aí procura. Quando pede para orar, o irmão, a irmã ora. Então isso alegra, porque esse solo que até então era espinhoso, agora está sendo terra boa, né? Está começando a produzir os frutos do Espírito. E isso nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele age diferentemente em cada pessoa. Cada um tem um tempo, cada um tem um momento do despertar. Tem um momento em que... Às vezes eu, na primeira pregação, já me derramei nos pés do Senhor. Às vezes o outro irmão ficou anos e anos ali até me despertar tarde. Mas o que nós não podemos fazer é deixar de semear a mensagem do reino. É aquela coisa, você planta o feijão, ele não nasce. Aí você vai, prepara a terra de novo e planta de novo. Aí ele não nasce. Aí você ajeita mais uma vez, até que uma hora ele nasça. Até que uma hora essa semente vai sair, vai germinar, vai... E essa é a nossa esperança. Acho que todos nós temos esse desafio. E para isso nós precisamos fazer o exercício de desenvolver a fé. Jesus, quando ele fala aqui também, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é uma mensagem de que aqueles que ouvem, porque mais à frente, quando ele vai explicar essa parábola, ele diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem com o ouvido, têm ouvido para ouvir, têm olhos para ver. O que muitos que os antecederam gostariam de ter vivido e ouvido e não puderam, não tiveram tempo, né? Não foram privilegiados, como nós não fomos privilegiados de estarmos ali, frente a frente com Jesus. Mas não dá uma alegria de ler e se imaginar, tentar se imaginar estar ali naquele lugar, vendo Jesus sentado naquele barco, falando aquelas coisas, fazendo aqueles milagres, andando com ele, né? Dá uma alegria ou não dá? Dá vontade de voltar, você quando vê
ouve essa mensagem, quando você está estudando a palavra, você não mergulha nas Sagradas Escrituras e fica se imaginando, meu Deus, como eu queria ter tido esse privilégio. E Jesus diz isso: bem-aventurados vocês que ouvem com os ouvidos e veem com os olhos o que muitos gostariam de ver e não puderam ver, né? E aí, meus irmãos, essa é a mensagem de hoje. E para fazer as aplicações a respeito desse texto maravilhoso, que é como diz a história, a palavra de Deus, ela é na verdade inesgotável, né? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda a palavra do Senhor, mais a gente aprende, mais a gente se fortalece, mais a gente reapruma o caminho, que às vezes a gente dá umas bambeadas e eu voltar ao Senhor, o que é que está acontecendo, o que é que eu estou passando assim, calma, calma. Muitas vezes, e até de testemunho, a gente passa por situações em que, no calor do momento, a primeira reação é a carnal. Mas Deus, quão maravilhoso Ele é, e mais uma vez, realizando o querer em nós, dEle, nós nos arrependemos, nós descansamos e as coisas começam a ficar em paz. O coração repousa, a temperatura baixa, as coisas vão se organizando e a gente segue conforme Deus vai providenciando. Então eu queria deixar aqui 3 reflexões para os irmãos aqui nessa noite. A primeira reflexão que eu queria deixar é a respeito do arrependimento. Se aqui, eu não conheço todos vocês, mas se aqui no meio de nós ainda tiver alguém que resiste, ouve a palavra, mas ainda fica, não, peraí, agora não, daqui a pouco, depois eu vou. Arrependa-se, ore ao Senhor, para que o Senhor faça morada, para que você possa sentir essa alegria que nós que temos o Espírito Santo compartilhamos, porque para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar o Evangelho, as bênçãos que o Senhor faz na minha vida, imerecidas, que eu não mereço nenhuma delas. Então, se você estiver aqui nesse meio e ainda não se arrependeu, não se achegou ao Senhor, ore, busque Ele com sinceridade, derrame-se o seu coração e experimente a alegria de servir ao Senhor. A outra mensagem que essa parábola nos traz é você que já ouviu o Evangelho, que já até professou, já batizou, examine-se. Não deixe somente para fazer o exame pessoal no ato da celebração da Santa Ceia, como fala Paulo, como orienta Paulo, mas diariamente. Examine-se a si mesmo e avalie que solo eu estou sendo. Eu estou dando frutos a 100, a 60, a 30? Como é que está a minha vida de relacionamento com o Senhor? Será que primeiro eu não preciso, e na maioria das vezes me endireitar para depois ajudar aquele que precisa também ser endireitado pelo Senhor? Então reflita sobre isso. Que solo eu estou sendo? E a terceira reflexão é: não largue a semeadeira. O inimigo está fazendo a parte dele, como Jesus fala na parábola do joio e do trigo. Ele está semeando o joio e nós temos que semear o trigo. Não largue a semeadeira. Siga trabalhando, siga semeando. E o Senhor, Ele fará todas as coisas. Porque nós sabemos,
Nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor, né? Somos vasos na mão do oleiro. E nós queremos ser vasos de honra.